no ar o consultório, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, por isso vamos abordar mais um tópico do tema deste mês, a pessoa sénior. Vai estar connosco o Dr. Francisco Freitas, podologista, com quem vamos falar sobre o pé do idoso. A idade aumenta e os cuidados a ter com os pés também. Vamos falar das complicações mais frequentes, os principais sinais a que devemos estar atentos e cuidados a ter em conta, sempre com base na prevenção de problemas que possam surgir. No final, sinta-se à vontade para colocar a sua questão relacionada com podologia. Na última hora do programa de hoje vamos falar de um problema que afeta muitos portugueses, a obstipação ou intestino preso. Vamos conhecer as principais causas e falar também dos tratamentos. No final pode juntar-se à nossa conversa para esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas com este tema ou a especialidade coloproctologia. 225083297 é o número de telefone que lhe dá acesso à sua inscrição para estas duas especialidades. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ligar a partir deste momento ou também enviar toda a sua informação para o nosso endereço de e-mail. Está no ar o consultório. Seja bem-vindo ao consultório de hoje. Muito obrigada por estar desse lado da nossa companhia. Pode ficar connosco até bem perto das 4. Saberemos nessa altura quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. Já sabe que pode participar também, juntar-se à nossa conversa, dar ideias novas, sugerir temas e também aqui, o principal de tudo, esclarecer as suas dúvidas relacionadas nesta última hora com coloproctologia, a parte da gastroenterologia direcionada aos estudos das doenças do intestino grosso e delgado do reto e ânus. É então esta a especialidade que vamos abordar na última hora. Vamos falar de intestino preso e obstipação. Esta primeira hora está dedicada à podologia, portanto pode já também inscrever-se através do número de telefone 225083297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. E hoje, como é quinta-feira, vamos abordar mais um tópico do tema deste mês, a pessoa sénior. Por isso vamos falar do pé do idoso. Está connosco o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço a presença. Seu doutor, um gosto de tê-lo cá. Muito obrigada por estar aqui connosco. De facto, como eu dizia há pouco, a idade aumenta, os cuidados a ter com os pés também, e se calhar começávamos pelas causas que podem levar ao surgimento de problemas, aquela mais comum e que todos devíamos estar atentos, o uso inadequado do calçado, não é? Precisamente. Antes de mais agradecer, uma vez mais, a oportunidade de estar aqui convosco. Muito obrigado. Sim, de facto, o calçado é um dos fatores, naturalmente, um dos fatores de risco que levam no futuro a doenças. É evidente que se a pessoa usou durante o seu percurso de vida calçados menos adequados, naturalmente depois vai ter as manifestações na idade mais sénior, na idade mais avançada. Sim, esse é um dos fatores claramente de risco. E quando falamos de calçado inadequado, que tipo de calçado é que estamos a falar? Podemos começar logo nas senhoras, o tacão alto, claro, e calçado estreito. Eu acho que cada vez mais menos se usa esse tipo de calçado. Antigamente havia muitas profissões que era obrigatório, digamos, ou aconselhável usar esse tipo de indumentária, profissões ditas assim um bocadinho mais clássicas, uma bancária, outro tipo de situações. Hoje em dia a indústria do calçado também acompanha um bocadinho a moda, acompanha um bocadinho a parte da saúde e do conforto. Claro, em detrimento só da estética, sim, também se adaptou. Muito bem. Para o caso dos idosos, portanto, os pés dos idosos também, por muitas vezes estarem associadas a outras doenças crónicas, não só a obesidade, a diabetes, mas também o sedentarismo fazem parte, requer aqui um cuidado um bocadinho mais especial, não é? Sim, todas essas condições, claro que sim, não é? Para termos um envelhecimento mais saudável. Aliás, estávamos há um bocado a falar em off de bebés e de bebés que ainda estão na barriga, já estão a envelhecer, não é? Claro. No fundo, desde a fecundação. Portanto, todo esse percurso tentar levar da melhor maneira. É evidente que se houver condições sistémicas gerais, não é, do organismo, nomeadamente doenças, por exemplo, a diabetes, não é? Que é muito falada relativamente ao pé também, e depois outro tipo de situações que ocorrem na idade sénior, seja doenças do foro osteoarticular, músculo ou esquelética, nomeadamente as artroses, as artrites, não é?
E muitas, como todos sabemos, nos pés temos muitos ossos, temos 30 e tal articulações. Muitas das vezes as pequenas articulações fazem com que diminua a qualidade de vida daquela pessoa. Claro. Portanto, essas são as causas e as complicações mais frequentes, digamos assim. Podemos começar pelo pé diabético, sim. Portanto, pode ser um verdadeiro problema. Quem tem diabetes deve ter uma vigilância mais apertada, é isso? Mais apertada, mais redobrada, sem dúvidas nenhuma. Mas é evidente que note-se que o pé diabético, sendo ou tendo-o, o doente, não é só na idade sénior, não é? Pode ser numa idade bastante mais jovem e que pode ter problemas, nomeadamente da falta ou da diminuição da sensibilidade, que muitas das vezes pode originar uma úlcera, uma ferida, e que muitas das vezes evolui, enfim, para situações catastróficas, nomeadamente às vezes em amputações, não é? Portanto, a diabetes, como referiu e bem, não é só na faixa etária mais idosa, é em qualquer faixa etária tem que se ter redobrados cuidados. No caso dos idosos, muitas vezes é aconselhável até um familiar ou até um enfermeiro, um podologista, manter de facto a vigilância, porque faz parte, às vezes, de alguns idosos não conseguirem baixar para eles próprios verem os seus pés, não é? Para além de perderem também a sensibilidade, e muitas vezes estão lá feridas que não conseguem sentir, é mesmo isso, não é? Aproveito essa dica que a Alexandra referiu, de muitas das vezes os idosos, por várias condições anatómicas, não conseguirem baixar-se para observar. Eu trouxe aqui um dispositivo, que é um dispositivo barato, uma coisa que é facilmente comprada, é telescópico, se repararem, portanto, aumenta. E aqui nesta extremidade tem um espelho, em que permite com que o idoso facilmente chegue aos pés, à planta dos pés, portanto, a parte de baixo dos pés, dos dedos, para observar. Se não tiver um terceiro, um profissional ou um familiar ou um cuidador que avalie... Existe, não é? Pessoas que estão completamente sozinhas e que não há ninguém... Há pessoas que estão completamente sozinhas. Este dispositivo atua bastante na profilaxia, ou seja, na prevenção, que eu bato muito nessa tecla da prevenção, não é? E, de facto, se nós não conseguimos visualizar o pé de baixo, na planta do pé, este dispositivo será uma boa alternativa para cuidarmos do pé da região plantar. E esse é um cuidado que normalmente é partilhado também nas consultas, neste caso do médico de medicina geral, quando tem uma pessoa com diabetes, não é? Atenção aos seus pés, consulta um podologista... Faz parte do protocolo. Cada vez mais já há, e as diretrizes da DGS e do Ministério da Saúde, deve haver um podologista numa equipa multidisciplinar nos cuidados de saúde primários, portanto, nos centros de saúde, em que há uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos, seja de medicina interna, seja cirurgia geral, cirurgia vascular, às vezes ortopedia, cuidados de enfermagem, podologia. Toda esta equipa multidisciplinar deverá estar atenta, claro, ao pé também, não é? Claro que sim, e não devemos deixar só para esta faixa etária também uma ida ao podologista, não é? Quanto mais cedo melhor, para prevenir, como dizem muito bem. Avançamos para as artroses, é também uma complicação muito frequente. Penso que até trouxe uma fotografia para conseguirmos perceber melhor e para nos ir acompanhando nesta conversa. Sim, aqui dá para ver, por exemplo, este calçado é sui generis, é engraçado. É evidente que aquilo que quero demonstrar é principalmente aquele dedo grande, tem ali a artrose do conhecido joanete. Também, se vislumbrarem no dedo pequenino, no quinto dedo, também há ali uma artrose. Ali nos outros dedos centrais também se nota ali uns dedos em garra, que pode provocar problemas, naturalmente, na deambulação, na marcha, e também de equilíbrio, que depois muitas vezes lembremos que os pés são a nossa base. E se por algum motivo não estiverem a apoiar bem, vai ter repercussões para cima. Vai ter repercussões, quer para os tornozelos, para os joelhos, para as ancas, coluna. Não é? E depois algum desequilíbrio que exista num dos pés ou num dos membros inferiores pode naturalmente, ao fim de alguns anos, pode naturalmente evoluir por uma artrose de anca, por exemplo. Pode levar a uma queda, por exemplo, Com e certeza. Sabemos como são perigosas as quedas nos idosos, não é? É algo que tem que se prevenir logo. E acho também que desde o aqui, início. se me permite, Alexandra, não tem que ver propriamente com a podologia, mas para evitar as quedas nos idosos, muitas vezes nós facilitamos. E é aconselhável não ter, na casa dos idosos, tapetes, carpetes, porque isso, de facto,
é um ponto de queda, não é? Claro. Que pode proporcionar a queda. E o tempo de reação não é o mesmo, portanto, O tempo de reação não é mesmo, conseguem o equilíbrio não é o mesmo. Muitas das vezes os idosos, em termos locomotores, não têm a destreza e a mobilidade, naturalmente, de um jovem, como é lógico. Muitas vezes até arrastam os pés ao andar e se tiverem lá quaisquer que sejam obstáculos, por muito pequenino que sejam, sim. pode ser um fator de queda, não é? Sem dúvida. Falou também dos joanetes. Os joanetes criam aqui um grande incómodo também nos pés das senhoras e dos senhores, para além das calosidades, não é? Certo. É mais frequente nas senhoras. Não só por questões hormonais, genéticas, mas também por questões de uso de calçado incorreto, de calçado que leva à formação do joanete. Este é um exemplo acho que é um sapato, um chinelo, não dá para ver muito bem, é um exemplo de um calçado que deve ser usado em idosos. Independentemente de ser diabético ou não, nota-se ali alguns sinais de provável má circulação, ou pelo menos um déficit de circulação. Muitos dos calçados aconselháveis não devem ter costuras por dentro, porque muitas das vezes, não só na diabetes, a sensibilidade está diminuída. E se nós tivermos costuras por dentro, pode ser um ponto de fricção, um ponto de pressão, de apoios, que pode levar também a uma ferida ou uma queimadura por fricção, nomeadamente uma bolha. No caso dos joanetes, o que é que se pode fazer, Sr. Doutor? Nos joanetes, devemos atuar sempre na prevenção. Uma vez instaurado o joanete, se for de um grau já bastante evoluído, só é o tratamento cirúrgico para resolver. Mas é evidente que mesmo depois do ato cirúrgico, deve o doente ser observado e compensado em termos biomecânicos, porque não poucas vezes existe recidivas, ou seja, volta a aparecer o joanete. Porque nós, na área da saúde, vemos isso sempre à causa e não ao sintoma. E é evidente que no joanete, se for, portanto, fez a cirurgia, a técnica bem feita, há várias técnicas, mas devemos sempre olhar à causa, ou seja, a alteração que está por trás, que está subjacente, que levou à formação daquele joanete. Portanto, se essa causa não for identificada, por muito que a execução cirúrgica tenha sido bem feita, provavelmente daí a uns anos pode voltar a aparecer o joanete. Claro. Portanto, deve ser compensado, e a podologia faz esse estudo, naturalmente, e a compensação nos meios que forem mais convenientes, para evitar a recidiva do joanete. Porque vai causando dor também à pessoa, quando tem o joanete, não é? Incómodo causa ao muito caminhar. incómodo. Há calçados que são complicados ou que ficam muito apertados nos pés. Sim. Além da parte estética, que de facto claro. é desagradável, não é? O joanete, quando está no seu período inflamatório, ou seja, quando está no período de evolução, dói bastante, é bastante incapacitante. Claro. Depois estabilizou, formou-se mais um bocadinho do desvio, já atenuou a dor. O joanete está lá, não é? Depois, passado um ciclo de tempo, volta outra vez a evoluir, período inflamatório, aumenta a dor. E para quem tem receio de fazer essa cirurgia, a técnica também evoluiu ao longo destes últimos anos? Muito. É evidente que é muito feito por médico ortopedista, alguns podologistas treinados que fazem com competência, fazem esse tipo de cirurgias e cada vez mais há técnicas menos invasivas, cujo pós-operatório é muito melhor, portanto, em termos de incapacidade e também em termos de recuperação. Torna-se muito mais rápida a recuperação. Mas, portanto, para quase todos os casos há tratamento, não é? Porque às vezes a pessoa diz, pronto, isto está aqui, agora vou continuar assim, tenho que viver com isto. É uma opção dor, que as pessoas têm. Pronto, agora, se é uma questão só estética, é uma opção que a pessoa toma. Se é uma questão de saúde porque também o joanete, neste caso, também altera a deambulação, altera o caminhar da pessoa, não é? Claro. Portanto, se for a questão de saúde e de dor, de qualidade de vida, por que não equacionar a cirurgia? E há casos em que, de facto, não resolve, tal como estava a dizer, e o joanete pode depois aparecer novamente, não é? Sim, há casos desses, lá está. Porque se não formos compensar a tal causa, pode eventualmente voltar a aparecer o joanete. Quem diz joanete diz outro tipo de patologia, não é? Sim, claro. E calosidades, Sr. Doutor? As calosidades, que são muito frequentes em muitas idades, não é? E na sénior não é exceção, têm sempre uma causa biomecânica por trás. De alguma maneira, os pés apoiam de uma forma errada. Portanto, é preciso fazer o estudo, é preciso fazer a avaliação. Os podologistas têm uma plataforma, dentro de outros meios auxiliares, temos umas plataformas que analisamos a pressão, como é que está a distribuição dos apoios dos pés, para que nos permita
estudar como é que apoia o pé direito, como é que apoia o pé esquerdo e fazermos um diagnóstico correto, porque se nós temos, imaginemos, uma calosidade debaixo da primeira cabeça, aqui assim, do dedo grande, que é uma das mais frequentes, temos que não só retirar a calosidade, como é lógico, mas temos que estudar o porquê que ela aparece. Porque nós podemos retirá-la, mas ela volta a aparecer. Volta a aparecer. E o perigo desse retirar, se não for feito em condições de segurança, higiene... Da asepsia, de higiene, exatamente. Devemos ter, naturalmente, os psicologistas da qualidade profissionais de saúde têm todos os equipamentos esterilizados e com asepsia recomendada. Portanto, para não haver contaminações cruzadas, naturalmente. Não é? E depois tem a técnica e o conhecimento para retirar da forma mais correta a calosidade, se existir. Há aqui também uma das complicações que é muito frequente e difícil de lidar, que são as onicomicoses. Há pessoas que vivem quase a vida inteira com um fungo, uma micose, um problema na unha, e que de facto, mesmo quando vem cá, recebemos muitas chamadas de telespectadores a dizer: "Seu doutor, eu já fiz tudo, até as mesinhas caseiras, e não há maneira disto passar." É porque, de facto, em primeiro lugar, é preciso ver se é ou não micose, porque há algumas patologias que são parecidas com a micose e não são. Muitas das vezes, havendo o fungo, nós podemos estar a tratar o fungo por um lado, mas por outro estamos a alimentá-lo. Como? Nós temos as 3 condições ideais nos pés para alimentar os fungos. Quais são essas 3 condições? A temperatura, a umidade e a escuridão. Portanto, nós podemos de facto estar a tratar os fungos e há medicação oral, há tópica, há muita coisa, não é? Mas, por outro lado, estamos a alimentá-los com essas 3 características que eu falei. Daí, como a Alexandra disse e bem, ser super resistente e pessoas andar anos a tentar tratar e depois desaparece, depois volta a aparecer. Enfim, é de facto um problema complicado. Mas note-se que na era da dermatologia, portanto, pele e anexos, que o pedologista também trata naturalmente, muitas das vezes é por tentativas. Às vezes não se consegue debelar o problema logo numa primeira abordagem terapêutica, e às vezes só numa segunda ou às vezes numa terceira abordagem. Portanto, a pessoa não deve desistir logo à primeira, não é? Se não resolveu, deve tentar outra terapia para ver o seu problema resolvido. Que tipo de problema estamos a ver aqui na imagem? Eu aqui presumo que até pode ser de facto uma micose de unha, e tem ali aqueles segundo e terceiro dedos, penso que estão em garra, até nem se vislumbra bem as unhas. Sim. Portanto, estão os dedos em garra, à partida nota-se que presumo que seja de um idoso, de facto. E a partir dali algumas artroses, não há grande joanete. E aquele altinho no segundo dedo, Sr. Doutor, ao lado do dedo grande, é um calo ou não? Não parece, aquilo dá uma sensação que seja o tal dedo em garra, ou seja, os dedos em vez de estar esticados, dobram, faz tipo garra. E porquê é que isso acontece? Por vários fatores, nomeadamente artroses, pode ser também por fatores neurológicos, pode ser por retrações musculares ali dos ligamentos dos extensores, dos dedos. Pode ser por questões traumatológicas, pode ser por variedíssimas questões. Pode acontecer este senhor nem sempre ter tido o pé assim. Exatamente, e só a partir de uma determinada idade ter evoluído. Exatamente, sim. E como é que este senhor consegue ter mais conforto? Aqui, às vezes, nós pedologistas fazemos, e já agora se a produção permitir, fazemos também um dispositivo personalizado, que é esta situação que se chama ortótese em silicone. Sim. Que nós moldamos aos dedos do paciente. Portanto, o paciente colocamos aqui no meio do dedo grande, digamos, depois isto fica por debaixo dos outros dedos. Neste caso, por exemplo, imaginemos que aquele altinho que referiu no segundo dedo pode ser claramente uma deformação do osso, não quer dizer que tenha calo. Até pode ter calo na polpa do dedo, ou seja, mesmo por baixo, porque se ele está assim, o dedo está assim, faz muita pressão e pode desenvolver um calo. Portanto, nós, além de fazermos a raspagem do calo, poderemos fazer o silicone para tentar compensar essa deformação. Este sinal que vemos aqui nesta imagem é um teste que nós fazemos, nós pedologistas e profissionais de saúde, que tem que ver com aquela impressão digital que está ali, que se verificam aquela depressão que vislumbramos ali no dorso do pé. Foi uma pressão que foi exercida com o dedo, a partida com o indicador, e que ficou ali registado, ficou ali aquela impressão digital. Qualquer um de nós fazemos esse teste, qualquer um de nós, é evidente que
É evidente que fica um bocadinho esbranquiçada a pele, depois retorna logo a rosado e enche logo. Chama-se isso também, tem a ver com a permeabilidade capilar. Aqui nesta situação, nota-se que há ali um edema, há ali um inchaço e pode esta pessoa ter dificuldades em drenagem. Pode ser questão de drenagem linfática, pode ser questão renal, de má circulação, de retorno venoso. Portanto, há aqui algumas situações que merecem consideração, que merecem atenção. Portanto, muitas vezes nós vemos senhoras e senhores com os pés muito inchados e vermelhos, até que se nota que andam com muita dificuldade. Lá está, devem encontrar a causa do seu problema, neste caso má circulação, mas consultar também um podologista para perceber se conseguem Sim, se conseguimos ajudar de alguma maneira. É evidente que nós, como qualquer outro profissional de saúde, temos as nossas limitações, naturalmente, não é? Nós, como integrados numa equipa multidisciplinar, devemos ser complementares uns com os outros, profissionais de saúde. Quando nós achamos que, se calhar, o melhor, a título de exemplo, neste caso, se calhar o melhor ir à cirurgia vascular, então remetemos o doente à cirurgia vascular, ou então ao médico assistente, para depois remeter para a cirurgia vascular, por exemplo. Não é? E a questão das palmilhas, já agora, muitos idosos, nem tem que ser idoso, não é? A partir de uma determinada idade, deve-se praticar muito desporto ou não, também consultam o podologista para fazerem palmilhas, porque são adaptadas aos seus pés. São personalizadas. Exatamente. São indicadas? Em que aspecto? Em qualquer um. No caso dos idosos também devem fazer? As palmilhas ou qualquer outra terapêutica que se faça, deve-se fazer se justificar, naturalmente. Não é? Se nós fazemos um estudo a um pé, idoso ou não, e vemos que aquele pé tem alterações biomecânicas, alterações de apoio, podem ou não ter problemas de pele, ou seja, calosidades, calos ou outras situações. Se nós verificarmos que aqueles pés precisam de ser compensados por uns suportes, portanto, umas palmilhas que lhe façam os apoios de uma forma mais anatómica, uma forma mais normal e natural, por que não? Não é? Devemos fazer, naturalmente. Também vai aliviar, não é? Também vai aliviar, sim. Nesta altura do verão, portanto, os pezinhos andam mais ao ar livre, e ainda bem, nomeadamente para os fungos, não é? E já que falávamos das onychomicoses, mas cuidados que devemos ter, Sr. Doutor, não só os idosos, de uma forma geral? Nesta altura, devemos redobrar a hidratação. Porque, como todos sabemos, andar nos pés mais expostos, não só pelo calor que se faz sentir, não é? Mas também a utilização ou a frequência nas areias, molhada e seca, no mar, tudo isso são condicionantes que fazem secar bastante mais os pés. Portanto, devemos naturalmente redobrar a hidratação. Notar uma coisa, a título de exemplo, estamos aqui a ver esta imagem da hidratação. Note-se que também nesta época balnear devemos também proteger o pé do sol, por colocarmos protetor solar. São sempre os mais esquecidos. São esquecidos, estão lá para o fundo, não é? Devemos colocar protetor solar. De vez em quando surgem queimaduras bastante chatas, principalmente no dorso dos pés. Portanto, naturalmente as unhas, também devemos, uma coisa tão simples e tão básica, devemos cortar sempre as unhas de forma reta, não arredondar os cantos. Claro. Para quê? Para evitar que as unhas se encravem. Não é? E neste caso, o verniz normal para quem pinta, se for pintado, neste caso colocado de forma saudável, não vai prejudicar a unha, não é? Eu diria que nesta época balnear e em situações festivas, digamos, podem as senhoras usarem. De resto, durante o ano todo, não é aconselhável. Até porque os pés estão ali escondidos, não é? Estão tapados. Sim, e não primeiro não não faz sentido e depois pode prejudicar e levar então às tais micoses tão difíceis de combater. Exato, e às vezes também é um problema de pescadinha de rabo na boca. Porquê? Porque muitas das vezes, mais as senhoras, como é lógico, têm um problema nas unhas. E querem micose, e depois querem esconder, tapam. Não é? Depois vão, digamos, tirar o verniz ou o gel ou o gelinho e verificam que está com aspecto desagradável. Voltam outra vez a tapar. Ou seja, vão arrastar o problema e há que tratar de. Já tive essa conversa várias vezes com a menina maravilhosa que me trata dos pés realmente, que diz que se recusa a fazer isso. Portanto, pessoas que vão lá, que querem pintar para tapar precisamente aquelas imperfeições e que se recusam. É uma profissional com
com cuidado. E está aqui a tratar da saúde daqueles que a procuram, não é? Muito bem. Também é isso. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, foi um gosto tê-lo cá. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, portanto, relacionadas com podologia. Muitas pessoas já a inscreverem-se através do número de telefone 225083297. Vá também à boleia destes telespectadores e aproveite esta oportunidade aqui com o Dr. Francisco Freitas, podologista. 225083297 é o número de telefone que deve marcar, ou então enviar a sua questão, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns 4 minutos. Até já.